Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouco sobre álgebra linear, resolvendo o exercício que envolve subespaços vetoriais. Considere o espaço vetorial V do R3, ou seja, os vetores de dimensão 3, e o conjunto S formado pelos vetores de dimensão 3, x, y, z, pertencentes ao R3, tais que, para escalares A, B e C, ax mais by mais cz é igual a zero. Mostra que S é um subespaço vetorial de V igual a R3. Lembra, o espaço vetorial, ele já obedece às propriedades de adição e multiplicação, né? Nós temos 8 propriedades aí, A1, A2, A3 e A4 de adição, M1, M2, M3, M4 de multiplicação, que devem ser satisfeitas para que um conjunto de vetores seja considerado um espaço vetorial. Então o R3 é um espaço vetorial. Então se nós pegarmos aqui todos os vetores de V igual a R3, eles já obedecem a essas propriedades de adição e multiplicação. E dentro desses vetores R3, nós tiramos ali uma parte dele, né, uma parte dele que nós chamamos de S, que são os vetores do conjunto S, uma parte dele aqui, que é o nosso conjunto S de vetores, tais que esses vetores são tais que A vezes x mais B vezes Y mais C vezes Z é igual a zero. Então são vetores que obedecem a essa relação. Se você perceber, né, a x mais by mais cz é igual a zero, essa é na verdade a equação de um plano, né? Nós temos aqui a equação de um plano, né, um plano que passa pela origem do R3, um plano no espaço tridimensional passando pela origem. Então eu quero saber se os pontos desse plano, né, os pontos de um plano qualquer passando pela origem do sistema, formam um subespaço vetorial. Bem, o que eu preciso saber, né, o que eu tenho que verificar para verificar se esse S aí é um subespaço vetorial ou não? Tem que verificar duas coisas, duas condições. A primeira condição, condição número 1, é saber se a soma de vetores V1 mais V2 pertence a S. Ou seja, se eu pego dois vetores, né, imagina aqui dois vetores, um vetor V1 desse subespaço S, um outro vetor V2 também desse subespaço S. Quando eu somo esses vetores, a soma tem que pertencer a esse subespaço S. Então a soma, esse subespaço aí, a soma de dois vetores quaisquer desse subespaço, continua sendo o vetor desse subespaço. E a outra condição que eu tenho que verificar também é a seguinte, condição número 2. Se eu pegar um escalar qualquer e multiplicar um vetor, imagine aqui um vetor V1, desse subespaço S, esse produto também tem que pertencer a S. Então ele é fechado para essa operação, né, de soma e multiplicação por escalar. Se eu pego dois vetores de S e somo, continuo dentro de S. Se eu pego um vetor de S e multiplico por um escalar, eu continuo dentro do conjunto S, ou seja, o subespaço vetorial tem essas duas condições. Como é que eu faço para verificar isso? Primeiro vou estabelecer quem são os vetores V1 e V2. Tá? O vetor V1, vamos colocar aqui o vetor V1 como sendo o vetor x1, y1, z1, e o vetor V2 como sendo o vetor x2, y2, z2. Então, peguei dois vetores aí. E vou verificar se esses vetores, sendo vetores do conjunto S, ou seja, se eles satisfazem essa condição, né? Se eles são vetores do conjunto S, A vezes x mais B vezes Y mais C vezes E igual a zero, eles satisfazem essa condição. Sendo vetores desse conjunto, né? Se a soma continua pertencendo a esse conjunto, se o produto por escalar continua pertencendo a esse conjunto. Perceba que se o V1
pertence a S, ele satisfaz essa condição. Ou seja, se o V1 pertence a S, isso quer dizer que A vezes x1 mais B vezes y1 mais C vezes z1 igual a zero. Essa é a condição, né, do conjunto S. O conjunto S é o conjunto dos vetores x, y, z pertencentes a R3, tais que ax mais by mais cz igual a zero. Se o V1 pertence a S, então ax1 mais by1 mais cz1 também é igual a zero. Mesma coisa vale para o V2, né? O V2 também é um conjunto de S, então A vezes x2 mais by2 mais cz2 também são iguais a zero. Então nós temos aí essas duas consequências, né, da definição do próprio conjunto S. O que eu vou fazer com isso? Eu vou somar. Vou somar aqui, olha, fazer a soma. A soma dessas duas expressões. V1 mais V2, ó, V1 mais V2 é tal que AX1 mais AX2 mais BY1 mais BY2 mais CZ1 mais CZ2 é igual a zero. Perceba que se eu somar essas duas, né, esse mais esse é igual a esse mais esse mais esse mais esse. Só que em cada uma dessas expressões aí nós temos fatores comuns, né? Perceba que eu tenho aqui, ó, nessa primeira, aqui, né, tem o A como fator comum, que eu tenho o B como fator comum, que eu tenho o C como fator comum. Se eu colocar o A em evidência, eu vou ter que A vezes x1 mais x2 mais B vezes y1 mais y2 mais C vezes z1 mais z2 é igual a zero. Que são justamente as coordenadas do vetor soma, né? Perceba que x1 mais x2 é a primeira componente do vetor V1 mais V2, né? Perceba que V1 mais V2 aqui, se nós somarmos, nós tiramos daqui, olha, que V1 mais V2 nada mais é do que o x1 mais x2, né? Primeira componente com primeira componente, y1 mais y2, z1 mais z2. Então nós temos aí que o vetor soma é tal que A vezes a sua primeira componente, mais B vezes a sua segunda componente, mais C vezes a sua terceira componente é igual a zero. Ou seja, o vetor soma, né, V1 mais V2, pertence a esse subconjunto S. Então aqui nós temos, né, a primeira condição aí satisfeita. Vamos ver a segunda condição, né? Aqui que é alfa vezes V1, né? Aqui que seria um alfa vezes V1. Alfa vezes V1 é o alfa x1 y1 alfa z1, né? E nós sabemos que para qualquer que seja o vetor desse conjunto S, se eu pego um vetor V qualquer, ou um vetor V1 pertencente a S, eu tenho que A vezes x1 mais B vezes y1 mais C vezes z1 é igual a zero. Nós temos essa expressão. O que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar por alfa, né? Vou pegar essa expressão aqui e vou multiplicar por alfa os dois lados dessa igualdade. Lembra que alfa é um escalar, então eu posso fazer alfa vezes A x1 mais B y1
mais C Z1, que é igual a alfa vezes zero, certo? Então multipliquei os dois lados dessa igualdade por alfa. Como aqui é uma soma, eu vou aplicar a distributiva, então eu vou ter que A vezes alfa vezes x1 mais B vezes alfa vezes y1 mais C vezes alfa vezes z1, alfa vezes zero igual a zero. E nós temos aqui, ó, as componentes, né, as componentes do nosso vetor, né, alfa vezes v1. E perceba que A vezes a primeira componente do vetor, produto por escalar, mais B vezes a segunda componente, mais C vezes a terceira componente, é igual a zero. Ou seja, o vetor alfa v1 também obedece à condição desse subconjunto, ou desse conjunto de vetores do R3. Ou seja, essa condição também é satisfeita. E nós temos aí um subespaço vetorial do R3, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.